conseguir ver aqui o que vocês estão falando. Mas amém. Eu vou dar seguimento aqui, tá bom? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, diante da Tua presença, ó Pai. Que o Senhor possa nos dirigir, Senhor, em espírito, Senhor, nessa live. Que o Senhor possa nos dirigir, nos orientar. Fala comigo, fala conosco, Senhor. Manifesta a Tua glória, Senhor. Nós queremos Te obedecer, Senhor. Nós queremos aprender, Senhor, acerca da obediência, Senhor, daquilo que agrada Jesus, o Senhor, ó Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Permaneça conosco, Senhor, em todo esse estudo, ó Pai, para a honra e glória, Senhor, do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar início aqui. Mais uma vez, só um minutinho. Amém? Então hoje nós continuamos com o nosso estudo Frutos da Obediência 4, né? Nós já estamos aí na quarta lição e nós vamos falar então sobre o mistério da iniquidade. E eu queria que os irmãos já abrissem lá a Bíblia de vocês em 1 Samuel 15, 22. Nós vamos ler o 22 e o 23 também. Eu não estou me conformando, porque eu não consigo ver os comentários. Eu vou deixar aqui para ver se eu consigo ver alguma coisa. Deixa eu tentar de novo aqui. Vamos abrir então 1 Samuel 15, 22. Ai, gente, entrou. Glória a Deus, entrou. Tô conseguindo ver. O áudio está oscilando. É porque eu tava mexendo, eu acho. Tava mexendo nas coisas. Melhorou, você acha? Me fala, gente. Eu acho que é porque eu tava mexendo. Melhorou? Me fala. Entrou agora eu consigo ver vocês. Bom, vamos abrir então a nossa Bíblia lá em 1 Samuel 15, 22. Deixa eu ver aqui. 1 Samuel 15, 22. Lembra do que a gente tratou na semana passada? A gente vai ainda continuar falando a respeito daquele texto, mas agora a gente vai tratar desse tema que fala a respeito do mistério da iniquidade, amém? Então vai dizer assim em 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. Então nós vamos começar e nós vamos andar, meus irmãos, sobre essa premissa, amém? Nós vamos andar, o nosso estudo vai nortear segundo essa premissa da qual nós lemos aqui. Então observe aqui quando nós lemos 1 Samuel o 15, o 22 e o 23, observe aqui que Samuel ele associou a rebelião diretamente com a feitiçaria, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. A Bíblia diz assim, a palavra em hebraico, aqui usada para feitiçaria, ela quer dizer Kezem. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou falar para vocês como se escreve, que é o Q-E-S-E-M.
Quezen aqui, eu lendo da maneira que eu compreendo, da maneira que eu entendo. E os seus correspondentes em português são adivinhações, feitiçaria, bruxaria, mas a importância não está no rótulo, não está no significado dela, no que ela diz aqui em português. Mas, então, a importância dela não está no rótulo, mas no resultado final, que é a feitiçaria. Samuel, ele associa, ele diz que o pecado de rebelião, ele é como o pecado de feitiçaria. Rebelião é a feitiçaria. Então, lembra que nós estamos falando aqui sobre essa premissa do que Samuel está dizendo. Aqui eu não estou querendo dizer que quando a gente fala a respeito de feitiçaria, a gente já logo pensa em bruxaria, em outras coisas, mas nós estamos tratando acerca dessa premissa, aqui é onde Samuel está associando diretamente a rebelião à feitiçaria, amém? Uma coisa é assemelhar a rebelião à feitiçaria, mas outra completamente diferente é dizer que a rebelião, ela é a feitiçaria. Quantos hoje estão sobre a influência por causa do engano da rebelião? A feitiçaria, sob qualquer forma, tem o mesmo resultado de movimentar o mundo espiritual da malignidade. O objetivo dela, como aconteceu com Saul, é controlar a circunstância, as situações e as pessoas. Lembra que quando nós estávamos fazendo o estudo da semana, agora não lembro se é da passada ou da retrasada, que Saul, quando ele se dirigiu a Samuel, ele disse para Samuel: eu obedeci, eu fiz tudo conforme o Senhor me pediu. Por quê? Por causa do engano. Ele já estava ali sendo conduzido, né, sendo enganado, e a rebelião já estava fazendo parte da vida dele a partir do momento que ele quis, ele resolveu fazer conforme a sua vontade, conforme o seu querer. O Senhor deu uma missão para ele e ele não executou essa missão da maneira que o Senhor havia dito para ele. Ele tinha falado, lembram do texto, que era para ele matar, né? Não era para ele preservar nada, era para ele matar todos aqueles animais, tudo aquilo que fazia parte daquela região. E ele achou melhor fazer segundo a vontade dele e não segundo a vontade do Senhor. Então nós vemos que o objetivo da rebelião, que é a feitiçaria, é controlar as circunstâncias, as situações e as pessoas. Nós começamos a deturpar a respeito da palavra de Deus. Nós não seguimos a palavra de Deus na íntegra. E lembra que eu tinha falado também na semana passada que 1000 atos de obediência não justifica um ato de desobediência? O Senhor, Ele quer de nós obediência. O nosso tema do estudo da semana passada foi obediência sim, sacrifício não. O próximo tópico, se você estiver anotando, eu sempre peço para vocês pegarem aí uma caneta, um caderno, para nós irmos anotando, para a gente poder revisitar esse estudo depois. Vai falar: rebelião abre portas para poderes controladores. Então, voltando, a rebelião é feitiçaria. Nós vemos então, né, que as pessoas, quando elas estão debaixo dessa direção, debaixo desse propósito, elas vão se rebelando. E elas se rebelam contra quê? Elas se rebelam contra as leis de Deus, contra as leis de seus pais, contra as leis da sociedade, quer consciente, quer inconscientemente, dão acesso legal às dimensões espirituais da maldade. Olha só como a pessoa, a partir do momento que ela perde essa presença, que ela não anda mais segundo a vontade de Deus, ela começa a ficar perdida e ela começa a quebrar regras. Ela começa a quebrar princípios, ela começa a andar segundo o querer e a vontade dela. Olha que interessante isso. O que é notório numa pessoa que está em rebelião contra Deus, ela não obedece às leis de Deus, ela não obedece à lei de seus pais, ela não obedece às leis da sociedade.
E isso pode ser consciente ou inconscientemente, elas estão dando acesso ao mundo espiritual da malignidade. Porque a rebelião é a feitiçaria. E quanto mais se rebelam, mais dão direitos e poderes para influências do mal, influências controladoras, que passam então a controlar a vida dela, como eu disse aqui, as situações, a vida das pessoas, as situações e as circunstâncias à sua volta. Deus ordenou leis de ordem sobre a esfera espiritual, sobre a lei divina de Deus. A autoridade do diabo foi restrita na dimensão espiritual das trevas, aonde o inimigo tem um acesso legal. Nós vamos ler lá em 1 Tessalonicenses 5:5. Abram lá. 1 Tessalonicenses 5:5. Diz assim: vocês todos são os filhos da luz, os filhos do dia. Lembra aqui que nós lemos? Deus ordenou leis de ordem sobre a esfera espiritual, sobre a lei divina de Deus, e a autoridade de Deus foi restrita à dimensão das trevas, onde o inimigo tem acesso legal. E ele diz então que nós não somos filhos das trevas, aonde o inimigo tem acesso legal. Mas nós somos, como diz aí em 1 Tessalonicenses 5:5, vocês todos são os filhos da luz. Vocês são os filhos do dia. E nós vamos ler também Mateus 6:24. Abram lá. Mateus 6:24. Tá? E você tá anotando para mim? Se quiser, pode anotar, tá bom, meu amor? 6:24. Pode pôr abreviado, se caso ficar difícil. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Viu só como em tudo nós temos aqui um paralelo? Ou nós vamos servir ao Senhor, ou nós vamos servir outros deuses. Ou nós vamos obedecer ao Senhor, ou nós vamos desobedecer. Ou nós vamos amar o Senhor, ou nós vamos amar a outra coisa. E o quão importante é, meus irmãos, nós andarmos segundo a vontade de Deus e segundo o seu propósito. A única maneira de nós não servirmos o inimigo é se nós andarmos em espírito, como diz lá em Gálatas. Eu não anotei, mas como eu lembrei, vamos abrir lá em Gálatas 5:13. Deus diz que não é para andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que cumprem a vontade da carne são ignorantes e confundem a ilegalidade com a liberdade. Vamos ler aí então em Gálatas 5. Vamos ler o 13. Eu já tinha anotado aqui, que eu achei muito interessante. Olha só. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não usem a liberdade por libertinagem. Olha só, aqueles que cumprem a vontade da carne são ignorantes e confundem ilegalidade com liberdade. Não é assim que nós vemos hoje? As pessoas querem viver essa tal liberdade. Nós queremos ser livres, nós queremos andar nessa liberdade, mas para nós andarmos nessa liberdade, meus irmãos, é só em Cristo Jesus. Porque se nós não tivermos em Cristo Jesus, nós vamos cumprir a vontade da nossa carne. Quando nós cumprimos a vontade da nossa carne, nós temos um escravo. Nós se tornamos escravos do pecado. Olha só o que vai dizer aqui.
Vamos ler novamente? Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, não, só vamos ler aí vamos pular para o 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estarão debaixo da lei, não estarão debaixo da lei do pecado. Olha que interessante, meus irmãos. Então, o mundo aí fora, eles estão dizendo que eles querem viver, eles estão confundindo ilegalidade com liberdade. E eles estão aí fora infringindo regras, andando conforme eles querem, andando conforme o padrão desse mundo, andando conforme as vontades da carne, dizendo que isso é liberdade. Mas isso não é liberdade, isso é ilegalidade. E nós que conhecemos a Cristo Jesus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu vou ler novamente para não ficar sem sentido. Aqueles que cumprem a vontade da carne são ignorantes e confundem ilegalidade com liberdade. Então, eles se rebelam, afirmando que são livres. É o que eu já acabei de falar. Mas não existe liberdade na rebelião. O Novo Testamento revela uma imagem clara do que realmente ocorre. Os rebeldes se tornam escravos da depravação. Olha, quando nós somos movidos pela carne, quando nós somos movidos pela ignorância, quando nós somos movidos pelo engano, achando que nós estamos vivendo essa tal liberdade, a Bíblia diz que os rebeldes se tornam escravos da depravação. Pedro expõe o erro deles dessa maneira. Vamos ver lá? Em 2 Pedro 2,18. 2 Pedro 2,18. Pois eles, esses que estão achando que estão vivendo segundo essa tal liberdade, olha só o que diz. Pois eles, com palavras de vaidade e arrogância, e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Quando nós não estamos na vontade de Deus, meus irmãos, quando nós não estamos obedecendo às leis do céu, há um Senhor do qual nós estamos prostrados, diz a palavra de Deus. É isso que ele quer dizer aqui. Se nós não estamos inclinados a obedecer às coisas do Senhor, nós certamente estamos inclinados com essa falsa narrativa, dizendo que nós estamos vivendo uma certa liberdade. Nós somos escravos do pecado. E o pecado, ele nos leva, meus irmãos, à depravação. Quando nós cumprimos a vontade da nossa carne, é como diz a palavra, um abismo chama outro abismo, meus irmãos. Cada vez nós vamos caminhando para um estado pior. Porque nós resolvemos escolher a nossa própria vontade. Não há liberdade, mas sim cativeiro e controle na rebelião. Quando nós estamos em desobediência, quando nós estamos em rebelião contra Deus, nós somos escravos do pecado. Paulo enfatiza isso em Romanos 6,16. Vamos abrir lá? Aleluia, Jesus. Romanos 6,16. Olha o que diz. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos,
torna-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Quem que você está obedecendo? Quem que eu estou obedecendo? Para quem que eu estou inclinado? Quem é o meu rei? Quem é o meu senhor? Para quem que eu estou inclinado? Porque para quem eu estiver inclinado, esse vai ser o meu senhor e eu vou ser escravo daquilo que está me dominando. Como nós lemos lá também uma fala de Paulo em Tessalonicenses. Então, quem é o meu senhor? Para quem eu me inclino? Quem eu tenho obedecido? Quem eu tenho servido? Quem eu tenho escutado? É isso que ele está dizendo aqui. Estamos na rebelião? Fazendo a vontade do Senhor? Ou estamos servindo a outro Senhor? A única maneira que nós temos, meus irmãos, de resistir ao diabo, é pela submissão. Tiago vai nos dizer isso. Vamos abrir lá em Tiago 4, do 6. Vamos ler o 6 e o 7. Tiago 6 e 7. Paz, pastora. Tiago 6 e 7 diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. A única maneira que nós temos, meus irmãos, de seguirmos em obediência ao Senhor é nos submetendo a Deus e nos submetendo à sua vontade. À medida que resistimos ao diabo, nos submetemos a Deus e fechamos a porta para o inimigo. Submissão, se você estiver anotando aí, anote. Submissão é obediência. Quando nós nos submetemos ao Senhor, quando nós nos submetemos ao governo de Deus, isto é obediência. Ela não está limitada apenas à obediência, amém? Ela não está limitada apenas aos atos, mas também abrange a esfera do coração. Lembra que nós falamos na semana passada? Que não adianta, lembra que eu até citei aqui de fazermos grandes oratórias, falar muito bonito, orar 10 horas por dia, jejuar. Tudo isso é legítimo, meus irmãos. Tudo isso nós devemos fazer e até sacrifícios que nós fizemos, mas nós precisamos saber aonde está o nosso coração. Por que que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo aquilo para mostrar para as pessoas que nós somos espirituais, que nós somos santos, que nós somos o mais perfeito, que nós somos os mais cheios da presença de Deus, e eu começo a comunicar para as pessoas: nossa, eu oro 24, eu jejuo 24 horas, eu oro 4 horas por dia, 6 horas. Eu tô fazendo isso, qual que é a motivação do meu coração? É para mostrar para as pessoas? Ou eu estou fazendo isso para requerer algo de Deus? Ah, eu vou fazer uma barganha aqui, então eu vou jejuar 15 horas por dia, todo dia, e eu quero impressionar Deus com o meu sacrifício. Nós precisamos saber aonde que está a motivação do nosso coração. Você pode jejuar, você pode orar, você pode ter palavras bonitas na oração, você pode fazer tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas nós precisamos saber se essa motivação, se ela está no lugar certo, se ela está depositada no lugar certo. Eu estou fazendo isso porque eu amo o Senhor. Ô, meus irmãos, eu creio que tudo isso possa acontecer com certeza. Com certeza, à medida que nós nos aproximamos diante do trono da graça, o Senhor nos capacita para orar, o Senhor nos capacita para sacrificar, o Senhor nos capacita, Ele nos enche. Eu creio na porção do Senhor sobre as nossas vidas, mas o que nós precisamos saber é de onde vem a motivação. Se essa motivação, ela vem porque verdadeiramente amamos o Senhor e amamos estar no secreto.
Então, nós sabemos, então, que a obediência ela não está limitada apenas aos atos, mas também abrange a esfera do coração. Muitos tentam resistir ao diabo citando Bíblia e orando fervorosamente. E esta é uma forma legítima de guerra espiritual. Entretanto, algumas pessoas fazem isto, mas continuam desobedecendo os preceitos de Deus. Se nós estamos orando, se nós estamos jejuando, se nós estamos buscando o Senhor, nós vamos sendo transformados, meus irmãos. Tudo começa aqui dentro. Depois que começa aqui dentro, essa mudança, esse fervor, essa entrega diante do Senhor, aquilo que é externo é transformado, é mudado da nossa vida. Então não adianta, meus irmãos, somente eu citar a Bíblia, repreender o demônio, está repreendido em nome de Jesus, usar palavras de persuasão, meus irmãos. Não adianta nós fazermos isso se o nosso coração, se a nossa entrega não estiver no lugar certo. Será só coisas externas, nada podemos fazer. Lembra daqueles homens que foram imitar Paulo e foram expulsar o demônio ali naquele lugar? E o demônio virou para ele e falou assim: olha, Paulo eu conheço, mas vocês, eu não sei quem vocês são. O demônio falou para eles. Porque ele sabe, meus irmãos, se nós estamos na presença do Senhor ou se nós não estamos. Se nós temos uma vida diante do Senhor ou se nós não temos. O inimigo sabe. Então é isso que ele está aqui, que esse estudo está nos provocando a fazer. Não somente ter atitudes ou atos, mas algo que abrange nosso coração, algo que chegue ao nosso coração, porque quando a palavra desce para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso coração, a nossa vida ela é mudada por completo. O Senhor, Ele toca em todas as áreas da nossa vida e há mudança em nós. E a mudança em nós. Então, não adianta somente eu querer repreender o inimigo, mas não ter nada de Deus. Não obedecer a palavra do Senhor. Lembra, daí eu volto aqui no estudo, né? Obediência sim, sacrifícios não. A rebelião de Saul, vamos voltar agora novamente em Saul. A rebelião de Saul abriu a sua alma para a influência de um espírito controlador. Mais tarde, Saul se viu perturbado por um espírito maligno. A paz, Pai, tudo bem? Vamos ler lá em 1 Samuel 16:14. Abram aí. 1 Samuel 16:14 diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Vocês lembram quem era Saul, gente? Vocês lembram quem era Saul? Se você quiser, volta aí 1 Samuel, volta umas páginas e lê lá quem era Saul. Você vai ver que Saul, na trajetória dele, por causa da desobediência, lembra que eu falei? Por causa do padrão da desobediência dele, a vida dele foi ladeira abaixo, ele só foi decaindo por causa dos atos de desobediência dele. Ai, quero espirrar. Por causa da desobediência dele. Então nós vimos aqui que um espírito começou a perturbá-lo. E olha só, mais para frente, o que acontece com Saul. Mais tarde, novamente, Saul, ele foi capaz de matar 85 sacerdotes inocentes, suas esposas e os seus filhos num ataque de fúria. Porque ele perdeu, meus irmãos, a presença. Ele perdeu no meio da jornada, no meio da caminhada. Nós precisamos andar no caminho e ficar no caminho. Olha, a Bíblia diz assim que é melhor o fim das coisas do que o começo, meus irmãos. Começar, todo mundo começa. Mas o finalizar, o acabar, meus irmãos, nós precisamos ficar na presença do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 22, 17.
Deixa eu ver se é aqui mesmo. 1 Samuel 22:17. Em seguida, o rei ordenou os guardas que estavam ao seu lado: mantenham os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Desculpa, meus irmãos. Deixa eu ler de novo. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que eles estavam fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: mate o sacerdote, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnicas de linho. Até aí. Olha só o que Saul foi capaz de fazer por causa de um padrão de obediência, de desobediência. Olha o que um padrão de desobediência na nossa vida pode nos levar. Vou repetir aqui novamente: 1000 atos de obediência não justifica um ato de desobediência. Nós precisamos andar, meus irmãos, segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Aquele espírito maligno que se apoderou dele fez com que Saul vivesse uma vida de ciúmes, de ira, de ódio, de contenda, de assassinato e de engano. Ele o controlou por meio da rebelião sem arrependimento. É o espírito que nos leva ao arrependimento. Quando nós estamos em espírito, meus irmãos, e alguma coisa acontece sobre as nossas vidas, logo vem o espírito e ele se entristece e nós sentimos essa tristeza. E nós nos arrependemos quando nós estamos vivendo debaixo das ordens do Senhor, debaixo da vontade do Senhor. Vamos então para o outro tópico que diz assim: mantenha o foco certo. A Bíblia diz que devemos manter os nossos olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Vamos abrir lá em Hebreus 12:2. Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ponha o foco em Jesus. Se o diabo entrar no caminho, resista a ele fervorosamente e continue em busca de Jesus. Não vamos perder o nosso tempo, meus irmãos, com a maldade. Não vamos ficar enlaçados pela sedução do mal, pela sedução da maldade. Sabe aquela pessoa que tudo é o diabo? Só sabe falar do diabo, porque eu tô numa luta, que o diabo se levantou, que o diabo não sei o quê. Meus irmãos, os nossos olhos precisam estar fixos nos olhos do Senhor. Como eu tenho dito, nos olhos de fogo, nos olhos como chama de fogo. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor, contemplando Ele, contemplando a glória dEle. Para que o Senhor realmente nos revista do poder do Senhor e que a gente resista ao poder das trevas, sabe? Aquilo que você põe o seu foco se torna a sua fonte de direção. Olha só que interessante. Se você quiser anotar aí. Aquilo que você põe o seu foco se torna a sua fonte de direção. Então, que nós venhamos estar com os nossos olhos, com o nosso foco no lugar certo. E o lugar certo é como diz em Hebreus 12:2, os nossos olhos fixos em Jesus, olhando para Jesus. E aí a gente vai para um outro tópico que fala que é o homem da iniquidade. Aí eu quero ler, meus irmãos, um textinho aqui que fala... Deixa eu só achar aqui. Que fala algo muito interessante para o nosso estudo aqui. É uma fala também de John Bevere. Ele conta aqui um breve testemunho dele, eu vou ler para vocês, diz assim:
Em 1990, enquanto procurávamos uma boa programação nos canais de TV em um quarto de hotel, a minha esposa e eu nos deparamos com uma programação especial sobre satanismo e feitiçaria. Como eu não gosto de me expor a essas coisas, eu estava prestes a mudar de canal, mas senti um impulso de assistir por um instante. O programa discutia a Bíblia satânica. Fiquei chocada ao descobrir que era um primeiro mandamento. Fiquei chocada ao descobrir qual era o primeiro mandamento dessa Bíblia. Fazei o que quiserdes. Aquilo me atingiu como uma tonelada de tijolos. Esta é uma perversão direta à vida de Jesus. Ele disse: eu não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu desliguei a TV, sabendo que havia visto tudo o que eu precisava ver, e comecei a refletir. Jesus tinha o Espírito de Deus sem medida, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Olha que interessante, ele estava ali num lugar, foi passear, mexendo na televisão, se interessou de assistir a programação que estava passando ali, estava passando sobre esse fato ali, a Bíblia satânica. E ele disse que o primeiro mandamento dessa Bíblia era: fazei o que quiserdes. Meus irmãos, se nós fizermos tudo o que nós queremos, nós vamos nos destruir como seres humanos. Nós não fomos feitos, meus irmãos, para cumprir a nossa vontade. Nós fomos feitos para cumprir a vontade do Criador. E nós vemos isso na vida e na trajetória de Jesus. Olha que interessante, vamos ler esse verso que eu citei para vocês lá em João 3,34. Abram lá. João 3,34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Ele enche, ele não tem limite, porque Jesus, ele foi obediente. Ele foi obediente em cumprir não a vontade dele, mas a vontade de Deus. Jesus, ele veio mostrar para mim e para você que nós não devemos cumprir a nossa vontade, porque nós não sabemos dirigir a nossa vida, meus irmãos. Deus é o Criador dos céus, da terra, do universo. Ele está na direção das nossas vidas, é a Ele a quem nós devemos obedecer. É a Ele a quem nós devemos nos inclinar. É a Ele que nós devemos, meus irmãos, fazer com que a vontade seja feita, não a nossa vontade. A partir do testemunho de João, descobrimos o motivo pelo qual Jesus foi cheio do Espírito de Deus sem medida. Ele só fazia e só falava ele só falava a vontade e as palavras de seu Pai. A sua obediência aperfeiçoada dava a ele total plenitude do Espírito, pois o nosso Deus dá o seu Santo Espírito àqueles que obedecem a Ele. Os obedientes, meus irmãos, os obedientes, o Senhor derrama do teu Espírito. Abram lá em Atos. Atos 5:32. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Olha só, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhes obedecem. O Espírito Santo está sobre a vida daqueles que obedecem ao Senhor. Ser obstinado, fazer e dizer o que quiser é rebelião, e rebelião, como nós temos falado, é feitiçaria.
Assim como Jesus foi cheio do Espírito de Deus sem medida, devido à sua obediência perfeita, a desobediência perfeita gera uma influência demoníaca sobre medida. E é por isso que nós vemos tanta maldade, meus irmãos. E às vezes nós procuramos entender, meu Deus, por que aconteceu isso? Por que aquela pessoa foi capaz de fazer isso? Porque a desobediência perfeita, ela está totalmente controlada no espírito, no mundo espiritual, por uma movimentação maligna, de malignidade sem medida. E isso, meus irmãos, é visto na vida do anticristo. A Bíblia se refere a ele como o homem da iniquidade, como o homem perverso, o homem da iniquidade, o homem que se revelará. Nós vamos ler lá em 2 Tessalonicenses 2:8. Abram lá, 2 Tessalonicenses 2:8. Diz assim: então será revelado o perverso. A minha Bíblia está perverso, mas na sua pode ser que esteja o homem da iniquidade, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso, tudo que eu falei para vocês acerca da desobediência, está nesse homem da iniquidade, nesse homem perverso, no iníquo, que tem algumas versões que vai falar sobre isso também. Ele é descrito como aquele que se opõe e se levanta contra tudo aquilo que chama Deus. Vamos ver também aí em 2 Tessalonicenses 2:4. Vai dizer assim: este que é o homem da iniquidade, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Essa é a característica daqueles que são desobedientes e daquele que se revelará. E nós vamos ver que esse espírito, ele já está trabalhando, ele já está no meio de nós, ele já está manifesto. A vida dele é uma vida de perfeita rebelião contra Deus. Este versículo tem dois significados. Ele provavelmente não, né? Ele certamente se sentará no templo físico de Deus, mas ele também está praticando a perfeita rebelião do seu corpo. O maligno, meus irmãos, esse espírito maligno, ele quer deturpar o corpo do ser humano. E a Bíblia diz e chama o nosso corpo de espírito, templo do Espírito Santo de Deus. Olha só, tamanha... Não queria usar essa palavra. Não me vem outra na minha mente. Eu não vou usar essa palavra que veio aqui. Mas olha só que coisa terrível que quando a gente está em desobediência, olha que degradação que acontece na vida do ser humano, quando ele não está debaixo da direção do Espírito Santo de Deus e ele está sendo movido por essa direção, pelo mesmo caminho do anticristo. Olha, o anticristo terá o poder de Satanás... porque o anticristo terá o poder de Satanás sem medida? Porque a sua rebelião é completa e perfeita. A rebelião é feitiçaria. Ela dá a Satanás a entrada legal em uma vida em perfeita desobediência. Este homem carregará um espírito desenfreado de Satanás. Olha a força que por causa da desobediência um ser humano pode ter através da desobediência, através desse espírito satânico. Nós vamos ler também em Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2:9. É aí, é onde nós estamos, tá?
2:9. A vinda desse perverso, ou a vinda desse homem da iniquidade, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Lembra que a gente leu aqui sobre que a rebelião, ela é a feitiçaria, e que aqui no português, a gente leu o que significava em hebraico, e no português queria dizer que era bruxaria, feitiçarias e adivinhações, meus irmãos. Ele virá com engano. Vamos ler novamente. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele vai vir, meus irmãos, fazendo descer fogo do céu, achando que ele é realmente o próprio Deus, imitando tudo aquilo que Deus faz, meus irmãos. E se nós não tivermos no lugar certo, depositados no lugar certo o nosso coração em obediência, nós vamos ser enganados. Este Nico será a própria antítese do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele é chamado de anticristo. Vamos ler também 1 João 2,18. Hoje nós vamos ler muita coisa. Por isso que é bom vocês anotarem. 1 João 2,18. Diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristo têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Embora isso se aplique a todas as gerações, desde os dias de João, é um versículo profético que aponta para as gerações antes da volta de Cristo, antes da sua segunda vinda, meus irmãos. O Senhor, ele está nos alertando. Observe aqui o final do versículo, quando ele diz assim: já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Este homem da iniquidade não aparecerá de repente. Ele não aparecerá sem aviso ou sem preparação. Antes da sua aparição, a rebelião completa parecerá comum. Parecerá comum, uma vez que uma larga medida de iniquidade já estará em operação na sociedade. Meus irmãos, se você é antenado, se você está de olho no que está acontecendo nos jornais, se você está de olho no que está acontecendo no mundo, e você está vendo, meus irmãos, tanta depravação, tantas coisas erradas que antigamente, quando se falava a respeito disso, nós ficávamos chocados. Hoje as pessoas não se chocam mais. O espírito do anticristo, ele já está em operação na terra, trabalhando para que quando ele aparecer, isso não seja surpreendente. As pessoas já vão olhar e vão achar que é comum, que as coisas é assim mesmo. Uma vez que uma larga medida de iniquidade já estará em operação na sociedade. Esse espírito, essa malignidade, esse espírito de desobediência, de rebelião, que vão ter muitas pessoas que vão estar nesse trabalhar, fazendo aquilo que é errado, desobedecendo, como a gente falou no início do estudo, as leis de Deus, as leis da sociedade. Isso já vai estar muito estabelecido na terra. Isso já vai estar estabelecido na terra e as pessoas vão achar isso comum. Comum, meus irmãos. Olha como é importante nós estarmos realmente avivados na presença do Senhor, avivados. Eu acho que eu vou demorar um pouquinho mais. Hoje o estudo eu achei que era pequeno, mas não era. É muita coisa para falar. Qualquer coisa eu deixo para semana que vem também. Deixa eu ver se falta muito. Uma página só. Acho que é um tópico só. Vamos correr então aqui.
O mistério da iniquidade em operação hoje. Então, nós vamos já caminhar para o final aqui falando a respeito disso. Então, vocês entenderam, meus irmãos, que esse versículo aqui já fala que já há muitos anticristos se levantando, por onde conhecemos que é a última hora. Este homem da iniquidade não aparecerá de repente sem aviso ou sem preparação. Antes da sua aparição, a rebelião completa parecerá comum, uma vez que uma larga medida de iniquidade já estará em operação na sociedade. E nós estamos vendo isso sendo estabelecido na terra, meus irmãos. Na terra. Então vamos para esse tópico, o mistério da iniquidade e a operação hoje. Nas instruções de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala do movimento sobre o estado da iniquidade e a rebelião que precede do iníquo. Vamos ver lá em 2 Tessalonicenses 2:7. Tá dando para entender? Tá complicado? Me fala, gente. Estão gostando? O que vocês estão achando do estudo? Coloca aí para mim. 2 Tessalonicenses 2:7. Aqui estão primeiro. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Olha só, olha que Paulo fala para nós, que o mistério da iniquidade já está em ação, meus irmãos. O mistério da iniquidade é o princípio oculto de que a rebelião é feitiçaria. Esse princípio já está em operação. A iniquidade irá piorar progressivamente, como a própria palavra de Deus diz, que o mundo ele vai de mal a pior. Então, este princípio já está em operação. A iniquidade irá piorar progressivamente até que o homem da iniquidade seja revelado. Quando ele for revelado, meus irmãos, tudo já vai parecer comum, tudo já vai estar preparado para que ele possa agir, para que ele possa fazer. Já vai ter muitas pessoas agindo na operação do anticristo, através da rebelião. Meu Deus, e como assim? Eu consigo ver tantas coisas que eu poderia citar para os irmãos aqui, mas eu não posso. Eu não posso, mas se os irmãos estão vendo as coisas que estão acontecendo no mundo, meus irmãos, como que esse mundo tem se preparado através dos governos, através das leis, através de tantas coisas, para trazer o quê? Para trazer engano. Nossa, e nós que somos cristãos, que nós temos a palavra, que temos procurado obedecer, como nós ficamos indignados com tudo que está acontecendo. Mas tudo isso está sendo preparado. Tudo isso está sendo estabelecido para aquele que vai governar, meus irmãos, para o anticristo. E olha só, já está em operação, a iniquidade irá piorar progressivamente até que o homem da iniquidade seja revelado. Essa rebelião aperfeiçoada não virá como um choque, porque o mistério da iniquidade e valores, da iniquidade de valores, já tem operado na nossa sociedade e inclusive dentro das igrejas, trazendo que uma torção a respeito da palavra de Deus, meus irmãos. Para nós finalizarmos, então, nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. Nós precisamos não repetir como Saul um padrão de desobediência. Nós precisamos mudar o nosso entendimento, nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. O reino de Deus não é uma democracia. Se você está anotando, anota aí. O reino de Deus não é uma democracia, mas é um reino governado pelo rei. Ele é estruturado por uma ordem real, um posto real, uma lei real, e os membros do reino estão sujeitos a ele.
eles não são opcionais. Eles não estão sujeitos a nós, mas nós estamos sujeitos a eles. Existem consequências quando eles são ignorados, negligenciados, ultrapassados ou violados. Jesus nos advertiu a respeito quando seus discípulos pediram sinais da sua segunda vinda. Ele disse que ocorreriam sinais em Israel, na sociedade, na natureza e na igreja. Jesus também citou a rebelião desenfreada, a rebelião desenfreada como um indício do fim iminente. Vamos ler lá em Mateus 24, 12. Mateus 24, 12 diz assim, olha: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. É só o 12, né? Vamos repetir? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. A maioria das pessoas lê isto e pensa, com certeza a rebelião predominará na sociedade. Mas nessa passagem, meus irmãos, quando Jesus fala aqui que por causa da maldade o amor de muitos se esfriará, nesta passagem aqui, Jesus está falando dos cristãos, meus irmãos. Ele não está falando da sociedade, do mundo. Ele está falando de nós. A palavra grega para amor aqui neste versículo é ágape. E esta palavra no Novo Testamento grego é usado para descrever o amor de Deus que se encontra nos crentes em Jesus Cristo. É o único amor que ele pode dar. O mundo não possui esse tipo de amor. Então ele estava direcionando essa palavra para nós, que por causa da maldade o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. Jesus estava dizendo, porque a desobediência vai proliferar até entre os crentes, e o amor a Deus no coração deles vai se esfriar. Meus irmãos, é uma luta, é uma batalha constante. Nós precisamos, afinco, nos despir diante do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, com tudo que temos, com tudo que somos, buscar por essa presença, fazer com que essa chama não se apague, fazer com que essa chama não se apague dentro de nós, para que nós não venhamos ser essas pessoas que nos últimos dias, por causa da maldade, nós venhamos nos esfriar. Mas é tempo de nós nos erguermos e de nós realmente clamarmos e buscarmos a palavra de Deus para que essa chama não se apague. E eu sou responsável, meus irmãos. Eu não posso me mover com as coisas que estão à minha volta. Eu não posso me mover porque o outro não ora, porque o outro não faz, porque o outro não vai, porque o outro não quer, porque eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha vinha. Eu tenho que cuidar da minha vinha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer para que eu não venha morrer, para que eu seja fortalecida no poder do Espírito Santo. E isso, meus irmãos, é algo individual, que só cada um de nós podemos ir fazer e realizar. Só eu posso ir lá e acender a chama, só você pode ir lá e acender a chama. O nosso compromisso é de não nos deixarmos nos esfriar por causa da apatia do mundo e às vezes até mesmo por causa da apatia da igreja. Nós não podemos nos esfriar, nós temos a responsabilidade de manter a nossa chama acesa, a nossa chama acesa. O mistério da iniquidade, a rebelião, seduz a sociedade e os crentes igualmente. Ele dá a Satanás e aos seus séquitos, ou a sua comitiva, né, usando aqui uma outra palavra para falar de séquitos, ou a sua comitiva, acesso legal aos nossos lares, igrejas, instituições e governo. Que nós não sejamos esses que vamos carregar esse mistério
da iniquidade sobre as nossas vidas, que nós não venhamos repetir aquilo que o anticristo tem promovido sobre a terra, mas que nós venhamos, meus irmãos, se dobrar diante do reino e do governo do nosso Deus, para fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Que façamos isso, que façamos isso. Eu termino então a minha fala de hoje com isso, que cada um de nós temos a responsabilidade de manter a nossa chama acesa em obediência. E eu sempre tenho dito em todos os estudos, a obediência, ela está condicionada ao amor. À medida que eu amo, eu obedeço. À medida que eu amo, eu obedeço. À medida que eu amo, eu não quero falhar com o Senhor. À medida que eu amo, eu me entristeço quando eu faço algo errado, eu me arrependo. Que nós possamos fazer isso, meu irmão, meus irmãos, andar segundo a vontade do Senhor, segundo a vontade do Senhor, que nós não venhamos ser enganados pelo maligno, que o nosso amor não se esfrie diante da presença do Senhor, não se esfrie, que cada vez mais ele possa estar aceso nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por essa noite, Jesus. Obrigado, Senhor, por revelar-nos, Senhor, a tua verdade. Obrigada, Senhor, por o Senhor falar, Senhor, conosco, nos alertar, Jesus. Nós não queremos ser, Senhor, pessoas desobedientes. Nós queremos andar no caminho, Senhor, do qual Jesus andou, Pai. Ele nos preparou o caminho. Ele deixou as suas pisaduras, Senhor. Que nós possamos andar nelas, ó Deus, em obediência, como Ele foi obediente. Como Ele foi obediente, obediência perfeita, Senhor, onde Ele mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou, Senhor, e não teve por usurpação ser igual a Deus, ó Pai. Mas Ele, Senhor, se vestiu de servo, Senhor. Se vestiu de servo, Senhor, para que Ele obedecesse a tua vontade, obedecesse o teu querer, Jesus. Que nós não venhamos realizar, Jesus, a nossa vontade, o nosso querer, Jesus, mas que nós venhamos fazer, Senhor, aquilo que te apraz, a tua vontade, Jesus. Nós não queremos andar segundo o nosso coração, Senhor. Quão perverso é o coração do homem, Jesus. Quão enganado, Jesus, é o coração do homem. Não nos deixe, Senhor, se enganar. Oh, Deus, com as nossas próprias vontades, com a vontade da nossa carne, com os intentos do nosso coração, mas que o nosso coração e a nossa mente possa estar alinhado, Jesus, a Ti, ó Pai. Faz isso, imprime em nós, ó Deus, o Teu caráter, imprime em nós a Tua vontade, imprime em nós, ó Deus, o Teu querer, Senhor, como Davi, sonda, Senhor, sonda os corações, sonda o meu coração, sonda o coração da Tua igreja, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Em nome de Jesus, se estiver, Senhor, nos dirige, Senhor. Nos dirige para que possamos andar, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Nós queremos Te obedecer, Senhor. Aumenta o nível do nosso amor por Ti. Aumenta, Senhor, na medida que o Senhor se revele, que o Seu amor aumente, Senhor. Que o Seu amor aumente nos nossos corações, Senhor. Nos capacita, Senhor, para nós obedecermos a Tua vontade. Capacita-nos, ó Deus, para exercer, Senhor, o Teu querer, Jesus. Faz isso em nós, ó Deus. Faz isso em nós, Jesus. Faz isso em nós, ó Pai. É isso que te pedimos, ó Deus, nesta noite, Paizinho. Obrigada, Jesus. Meus irmãos, obrigado. Obrigado por quem ficou aqui comigo até esse momento. Muito obrigada. Eu me enrolei um pouco, mas eu espero, em nome de Jesus, que vocês tenham compreendido, que eu possa ter conseguido trazer essa palavra tão difícil. Nunca é fácil, né, quando nós vamos falar de mundo espiritual, mas eu espero, em nome de Jesus, que vocês possam ter compreendido. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos ensinará, Ele disse que Ele vai nos ensinar acerca de todas as coisas, que Ele possa trazer a compreensão completa para os irmãos a respeito do estudo de hoje. Mas eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Eu acabei estendendo um pouquinho, mas vocês ficaram comigo, glória a Deus, tá bom? Emerson, você tá aí, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, viu? Mari, obrigada, Cleuzinha, Pai,
Deus abençoe todo mundo. Até a próxima, tá bom? Se Deus quiser, se Deus permitir, terça-feira que vem nós estamos aqui para dar continuidade. Amém? Deus abençoe.